Há poucos minutos, ele ainda não existia. Agora, o mundo inteiro parece esperar por um único movimento. O primeiro, ainda coberto pelos sinais do nascimento, com as pernas frágeis e sem jamais ter dado um único passo. Esse pequeno potro já enfrenta um desafio que vai definir o começo da sua vida, porque para ele, o tempo não espera. Na natureza, cada minuto importa, e existe um motivo impressionante para isso. Existem muitos outros segredos como este, escondidos na evolução, na história e no comportamento dos cavalos. Se você gosta de documentários que revelam essas histórias, inscreva-se agora no canal, porque esta é apenas uma das muitas jornadas que ainda vamos viver juntos. Agora, vamos descobrir por que a primeira hora de vida pode decidir o destino de um potro. Enquanto um bebê humano leva muitos meses para aprender a ficar de pé, um potro precisa tentar, quase imediatamente. Não porque alguém o ensine, não porque sua mãe o empurre, mas porque, durante milhões de anos, a natureza nunca lhe deu outra escolha. E é exatamente aqui que começa uma das histórias mais extraordinárias da evolução animal. Poucos minutos se passaram, e o relógio da natureza continua correndo. O pequeno potro ainda mal consegue controlar o próprio corpo, as pernas parecem longas demais. Os músculos ainda não respondem como deveriam. Cada tentativa de ficar de pé termina da mesma forma. Ele cai, respira, tenta novamente e cai outra vez. À primeira vista, parece apenas um filhote aprendendo a andar, mas o que está acontecendo aqui é muito maior do que isso, porque a natureza não está ensinando esse potro a caminhar. Ela está cobrando dele uma habilidade que começou a ser construída muito antes do seu nascimento. Enquanto ele tenta encontrar o equilíbrio, milhões de células trabalham em perfeita sintonia. O cérebro envia comandos. Os nervos respondem, os músculos se contraem, os tendões estabilizam cada articulação. Tudo acontece como se um programa invisível fosse ativado exatamente naquele momento. E, mesmo caindo repetidas vezes, cada tentativa deixa o potro um pouco mais próximo do primeiro passo. Mas a pergunta continua: por que existe tanta pressa? Por que um animal que acabou de nascer precisa ficar de pé tão rapidamente? A resposta não está nesse campo, nem na mãe que o observa em silêncio. Ela começou a ser escrita há milhões de anos. Há milhões de anos, um potro que demorasse para ficar de pé, provavelmente, nunca teria uma segunda chance, porque os cavalos nunca evoluíram como predadores. Eles evoluíram sendo caçados. Muito antes de existirem cercas, fazendas ou estábulos, os ancestrais dos cavalos viviam em campos abertos, sem esconderijos, sem árvores para subir, sem tocas para se proteger. Quando o perigo aparecia, existia apenas uma opção: correr. E isso criava um problema. O rebanho nunca podia esperar por um filhote. Se a mãe precisasse fugir, o potro precisava acompanhá-la. Caso contrário, ficaria sozinho. E sozinho, um filhote dificilmente sobreviveria. Foi por isso que a natureza começou a favorecer, geração após geração, os potros que conseguiam ficar de pé mais rapidamente. Não porque fossem mais fortes, nem mais corajosos, mas porque conseguiam acompanhar a mãe na primeira grande corrida de suas vidas. E sem perceber, cada tentativa que aquele pequeno potro faz agora carrega o resultado de milhões de anos de seleção natural. Se você olhar para esse pequeno potro agora, pode parecer que ele está aprendendo a controlar o próprio corpo, mas a verdade é muito mais impressionante. A parte mais difícil dessa jornada aconteceu antes mesmo do nascimento. Ainda dentro do ventre da mãe, o cérebro, os músculos, os tendões e o sistema nervoso passaram meses se preparando para este momento. Cada movimento, cada reflexo, cada tentativa de equilíbrio, tudo começou a ser construído muito antes da primeira respiração. Quando finalmente nasce, o potro não parte do zero. Ele chega ao mundo com um corpo que já sabe o que precisa fazer. É por isso que, a cada nova tentativa, ele permanece de pé por um pouco mais de tempo. Os músculos aprendem rapidamente.
o cérebro ajusta cada movimento e o equilíbrio melhora, quase diante dos nossos olhos. Não porque aquele pequeno filhote esteja ficando mais forte em apenas alguns minutos, mas porque seu corpo está ativando uma capacidade que passou toda a gestação esperando pelo momento certo para entrar em ação. E, mesmo assim, a natureza ainda não considera essa missão concluída, porque ficar de pé é apenas o começo. Muito em breve, aquele potro precisará fazer algo ainda mais difícil: acompanhar o rebanho. Pouco tempo depois, aquilo que parecia impossível finalmente acontece. Os passos ainda são inseguros, o equilíbrio ainda não é perfeito, e cada movimento exige um esforço enorme. Mas agora, ele consegue acompanhar a mãe, talvez lentamente, talvez por apenas alguns metros, mas para a natureza, isso já é suficiente, porque a primeira grande prova acabou de ser vencida. Enquanto esse pequeno potro descobre como caminhar ao lado do rebanho, um bebê humano ainda levará muitos meses até conseguir dar os primeiros passos sozinho. E essa diferença não existe porque um é mais inteligente ou mais forte do que o outro. Ela existe porque cada espécie foi moldada para resolver problemas completamente diferentes. Nós nascemos com um cérebro que continuará se desenvolvendo durante muitos anos. Os cavalos nascem com um corpo que precisa responder imediatamente ao mundo ao seu redor. Nenhuma dessas estratégias é melhor. São apenas respostas diferentes para desafios diferentes. E talvez essa seja uma das maiores lições da natureza. Ela nunca busca a perfeição, ela busca aquilo que funciona. Mas nem todos os potros conseguem vencer essa primeira prova no mesmo ritmo. Alguns nascem mais fracos, outros precisam de mais tempo para encontrar o equilíbrio. E, justamente por isso, esse momento recebe tanta atenção. Em ambientes naturais, acompanhar a mãe e o rebanho sempre aumentou as chances de continuar protegido. Hoje, sob os cuidados de veterinários, criadores e equipes especializadas, muitos desses potros recebem a ajuda de que precisam, porque aquilo que antes dependia apenas da natureza, agora também pode contar com o conhecimento humano. Ainda assim, a primeira hora de vida continua sendo um dos momentos mais importantes de toda a existência de um cavalo. É nesse curto intervalo que um corpo inteiro desperta, que músculos respondem, que reflexos entram em ação e que um pequeno potro começa a descobrir o mundo que o espera do lado de fora. Talvez seja por isso que assistir aos seus primeiros passos emocione tantas pessoas, porque naquele instante não estamos vendo apenas um filhote aprendendo a caminhar. Estamos vendo milhões de anos de evolução ganhando vida diante dos nossos olhos. Agora, aquele pequeno potro já consegue acompanhar a mãe. Talvez ele nunca se lembre da primeira vez em que conseguiu ficar de pé, nem das quedas, nem das tentativas, mas o corpo dele vai carregar essa conquista por toda a vida. Porque aquela primeira hora nunca foi apenas o começo de uma jornada, ela foi o resultado de milhões de anos de adaptação, de tentativa e de sobrevivência. Hoje, quando vemos um potro dar seus primeiros passos, é fácil enxergar apenas um filhote. Mas, na verdade, estamos assistindo a uma das estratégias mais extraordinárias que a natureza já criou. E talvez isso explique por que esse momento emociona tanto. Porque durante alguns minutos, conseguimos enxergar a evolução acontecendo bem diante dos nossos olhos. Se você já teve a oportunidade de acompanhar o nascimento de um potro, ou viu de perto seus primeiros passos, conta essa história aqui nos comentários. Eu realmente quero ler a sua experiência. E, se existe outro comportamento dos cavalos que sempre despertou a sua curiosidade, escreva também. Quem sabe ele não se transforma no próximo documentário do canal. Porque, no fim, talvez a primeira grande corrida da vida de um cavalo nunca tenha sido contra um predador, nem contra a distância, mas contra o tempo. E, poucas horas depois de nascer, ele já nos mostra que algumas das maiores lições da natureza acontecem
antes mesmo de aprendermos a olhar para elas.